Fala, gente boa, tudo bem? Eu acabei de ler esse livro aqui, O Método Silva de Controle Mental, do José Silva e Felipe Miele. E olha só, tem um prefácio aqui de Joel J. Numa classificação de 0 a 5, eu dou umas nota 4 no livro. Tem uma leitura muito boa, mas o que eu não achei legal é que tem muitos casos. O que é bom, em parte, mas ruim também. Então, mas quanto à prática em si, quanto ao método, eu ainda estou testando, né? Porque tem uma sequência de dias. Então, eu ainda estou no processo. Então, vou trazer aqui alguns insights do livro que eu achei interessante. Então, o método Silva de controle mental. José Silva foi a primeira pessoa a provar que a gente pode aprender a operar nas frequências cerebrais alfa e teta. O método se resume no seguinte: ele consiste em entrar em alfa quando quiser e permanecer totalmente alerta. Então essa é a grande sacada, você entrar nesse estado chamado alfa, em ondas alfas, que é quando a gente está prestes a adormecer. Só que isso é o normal, né? Que é essa onda alfa também é o estado, é a consciência interna. Só que o diferencial desse método é o seguinte: é estar em alfa quando quiser e permanecer totalmente alerta, ou seja, focado, não é ficar disperso, né? Quando a gente está adormecendo, a gente tende a perder um pouco o foco, o estado de alerta, né? Mas o método ele consiste em estar em alfa e permanecer alerta. Essa é a sacada, entende? Então, é treinar a mente para acessar um estado de consciência ampliada, que é esse estado alfa, que nível alfa, como é chamado pelo método, que favorece a criatividade e habilidade latente. Uma outra insight também que eu achei bem legal do livro, essa questão da meditação dinâmica, diferente da meditação normal que a gente costuma ver, ou quando a gente começa a aprender sobre esse tema, né, pesquisar sobre meditação, que é levado a gente a pensar em nada. Só que pensar em nada, você já está pensando em algo, né? Pensar em nada, para mim, você já está pensando em algo. Então, essa é uma meditação passiva, quando você tenta não pensar em nada, digamos assim. Mas o método traz a meditação dinâmica, ou seja, não é meditar para esvaziar a mente, é usá-la para resolver problemas e também funciona como uma ferramenta ativa de criação. Ou seja, você vai projetar aí as suas metas, seus desejos, né, seus objetivos, e vai usá-la para resolver problemas e para criar as suas metas, né? Então, o livro fala das ondas cerebrais, que delta, aqui só dando uma passagem aqui, né? Delta é menos de 4 ciclos por segundo, Hertz, menos de 4 Hz, que é o sono profundo. As ondas cerebrais, elas são uma energia elétrica produzida pelo cérebro. O teta é de 4 a 7 ciclos por segundo, que é o sono leve, e alfa, que é 7 a 4 ciclos por segundo, que é prestes a adormecer, e a consciência interna, e é onde tudo acontece, né? É o nosso subconsciente ou inconsciente. E o estado beta, que é acima de 14 ciclos por segundo, que é o estado desperto, que é a consciência externa, que é o nosso estado acordado normal, né? Que é a nossa consciência racional, digamos assim. O nosso dia a dia está aqui. E aqui é a consciência interna, que hoje em dia a gente sabe que é onde tudo funciona, na verdade. A gente tem que levar os hábitos, os comportamentos que a gente quer, os nossos sonhos, jogá-los para essa consciência interna. Então, o método te ajuda a lembrar das coisas aparentemente esquecidas, ou seja, recuperar memórias escondidas de uma mente destreinada, recuperar memórias escondidas onde uma mente destreinada não pode encontrá-las.
Esse método favorece você, por exemplo, um exemplo simples é você lembrar onde você esqueceu as chaves, os óculos e tudo mais. Ou um documento importante que você não está conseguindo achar. Mas você sabe mas ele passou pelas suas mãos e você foi a última pessoa que estava com ele. Então, esse método vai te ajudar a lembrar onde você deixou ele. A controlada a dor, acelerar a cura, abandonar hábitos indesejados, que são os vícios, né? E despertar a intuição para o sexto sentido, para que o sexto sentido se torne parte da vida cotidiana, ajudando a solucionar problemas. Aqui já entra outro conceito de parapsicologia e tudo mais. E outro insight também que eu gostei bastante é que uma das belezas da meditação no estado alfa é que você não consegue trazer sentimentos de culpa ou raiva para esse estado. Se esses sentimentos surgirem, você sairá do estado meditativo. Com o passar do tempo, eles ficarão mais distantes, até que um dia desaparecerão por completo. Isso significa que a atividade mental que adoece o seu corpo será neutralizada. E ao limpar a mente da negatividade e estresse, o ser humano se torna mais evoluído e conectado com o que o autor chama de inteligência superior. Então essa ideia é bem legal. E a prática em si, a prática básica, né? É o que eles chamam de entrar no nível, ou no estado alfa, né? Que é logo ao acordar, sente-se e feche os olhos e olhe para cima no ângulo de 20 graus. Inicie uma contagem regressiva de 100 a 1. No livro ele explica por que 100 a 1, que é uma facilidade de focar, né? Melhor do que outras ideias. Contar de 100 a 1 em intervalos de 2 segundos. 100, 99, por aí vai. Aí nos 10 primeiros dias, você inicia a contagem no 100 e depois vai passando a cada 10 dias, você diminui a contagem, passa a ser de 50 a 1, 25 a 1, 10 a 1, até chegar a 5 a 1. E para sair do estado alfa, é importante entender que tem que escolher um único método para sair do estado alfa. O autor sugere você usar o método que você quiser, mas geralmente é contar de 1 a 5 e dizer: vou sair devagar enquanto conto de 1 a 5 e me sentir bem desperto e melhor do que antes. 1, 2, 3, abrindo os olhos lentamente. 4, 5, sentindo-me melhor do que antes. Então, essa é uma ideia para você sair do estado alfa. E outro também grande insight do livro é o que ele chama de tela mental, que acho que é utilizado por muitas pessoas aí que gostam da ideia da visualização, né? Então, o que o autor fala? Para imaginar uma tela de cinema a cerca de 2 metros à sua frente, ela deve ser grande, mas sem preencher todo o espaço da sua visão mental. Então, projete em sua tela algo simples, como uma fruta. Pode variar a cada meditação, mas deve se manter nela durante toda a sessão. E concentrar-se em tornar essa imagem cada vez mais real. Imagine-a em 3 dimensões, com cores e detalhes e tudo mais. Mas na prática é o seguinte: essa ideia da tela mental é para você resolver os seus problemas e alcançar os seus objetivos. A ideia é visualizar a situação atual, o problema, brevemente, e afaste com gentileza, movendo a cena para a direita. E então traga outra cena à esquerda com a solução ideal, sentindo a emoção de já ter resolvido o impasse. Então é assim que você vai projetar os seus sonhos, seus objetivos. Você vai visualizar nessa tela mental o seu estado atual, jogá-lo para a direita
e depois trazer seu estado desejado. Da esquerda para a direita e vai visualizar aquilo que você deseja, com o máximo de realidade possível. O autor também fala das 4 leis. É importante você também não subestimar, né? Tem essa tríade: desejo, expectativa e crença. Então, a primeira lei é desejar, ou seja, você precisa realmente desejar que o evento aconteça. A segunda lei, você deve acreditar que o evento aconteça. A terceira lei é esperar que o evento aconteça. Mas aí você pode pensar, mas não é a mesma coisa, você esperar, você desejar, acreditar que aconteça. Não, segundo o autor, aqui é uma diferença sutil. É uma lei dinâmica. Você deve esperar de fato, porque às vezes a gente deseja, mas no fundo não quer realmente, não quer tanto que aquilo aconteça, não deseja com tanta intensidade. Então aqui é a expectativa. É realmente desejar com intensidade. Você desejar, acreditar que é possível acontecer e esperar com intensidade mesmo. Ter realmente uma expectativa grande de que aquilo aconteça. E a quarta lei é não deve criar um problema. O autor fala, não é que não deve, não pode. Não pode criar um problema. Isso quer dizer, é que você não pode desejar que o seu objetivo aconteça a partir de um problema que envolva outra pessoa. Não pode ser através de uma coisa ruim. Tá? Ele só funciona para o bem. E além disso, o autor também fala sobre vários outros casos para o uso do método. Eu trouxe 2 aqui que me chamam mais atenção, que para o aprendizado é a técnica dos 3 dedos, que nada mais é do que usar um estado de âncora, que é muito falado na programação neurolinguística. Que é você juntar os 3 dedos assim, toda vez que estiver lendo livro ou vendo uma matéria difícil, que você vai precisar para uma prova. Ao juntar o polegar, o indicador e o médio, o praticante ancora um estado de foco instantâneo. Isso é usado para lembrar nomes, datas ou estudar para provas de forma mais eficiente. Ele também fala da técnica de gravar áudios. É simplesmente gravar a própria voz, normalmente o texto que você quer entender, estudar, você vai gravar com a sua própria voz normalmente, e depois em estado alfa, que é nesse nível alfa, você vai ouvir a sua gravação quando estiver no estado alfa. Aí você vai internalizar, vai jogar lá para o seu subconsciente. O método também pode ser usado para cura e saúde, né? A mente pode acelerar a recuperação do corpo. O autor ensina a visualizar o corpo funcionando perfeitamente e enviar a energia para áreas doentes. Ele usa uma ideia chamada de laboratório mental. No nível alfa, o praticante é instruído a criar um escritório ou laboratório mental imaginário, equipado com ferramentas de cura e 2 conselheiros, que é figuras arquetípicas que representam a sabedoria interior. E eu vou ler aqui um trecho para poder exemplificar essa ideia de laboratório mental, de usar ferramentas de cura. O trecho que eu tenho aqui é o seguinte: imagine uma peneira fina que filtra as impurezas do sangue, uma escova delicada que varre o pó branco, o cálcio, que pode ser visto psiquicamente em casos de artrite, banhos para lavar a cura e etc. Ou seja, você vai visualizar uma ferramenta do jeito que você achar melhor para tratar aí o seu problema. Isso é
usado como um apoio ao tratamento tradicional, né? Você pode baixar o mapa mental desses insights lá na minha página de biblioteca de conteúdos. Vou deixar o link na descrição. E eu convido você a se inscrever no meu boletim informativo chamado Jornada Biohacker. O link também está na descrição.